Se a guerra acabar, como seria o julgamento de Vladimir Putin por crime de guerra? O conflito no leste europeu continua gerando caos e ofensivas em todas as partes do flanco leste. As forças russas continuam a fazer pequenos ganhos em torno da cidade oriental de Izium. Fortes defesas ucranianas, agora embebidas por armamentos dos Estados Unidos e da OTAN, seguem na região de Donbas, resistindo às ofensivas locais. Forças russas ainda tentam tombar totalmente Mariupol das últimas tropas da vizinha, e cresce a preocupação de que a Rússia queira que o conflito se espalhe para a Moldávia. Com este cenário, mostra os planos das forças russas inicialmente, que estimavam ganhos rápidos no sul, com o objetivo principal de criar um corredor terrestre entre a península ao sul e áreas mantidas por separatistas em Donbas, mas a forte resistência das forças ucranianas perto de Mykolaiv, no oeste, e em Mariupol, no leste, retardou significativamente os avanços russos. O avanço russo certamente está gradual. A Rússia havia mobilizado tropas acima de 400 mil militares em toda a fronteira leste e outras dezenas de milhares ao norte e sul. Mas apenas uma pequena parcela desse montante realiza a dita Operação Militar Especial dentro da vizinha, através de ofensivas aéreas com aviões de combate, artilharias de longo alcance, ataques de mísseis guiados e cavalaria mecanizada, para conquistar pontos importantes. Joe Biden pediu a acusação de Vladimir Putin por crimes de guerra após a descoberta em Bucha, na Ucrânia, de valas comuns e corpos de civis amarrados e baleados a queima-roupa. Mas levar o presidente russo a julgamento não seria nada simples. Afinal, o que são crimes de guerra? O Tribunal Penal Internacional, o primeiro tribunal permanente de crimes do tipo no mundo, os define como violações graves das Convenções de Genebra, um conjunto de leis humanitárias a serem observadas em conflito. Para Jonathan Hafizis, um estudioso de Direito Penal Internacional e Segurança Nacional da Seton Hall University School of Law, disse recentemente a Reuters que a execução de civis, como alegado em Bucha, foi um crime de guerra por excelência. A Rússia continua a negar a culpa. Seu Ministério da Defesa insistiu que nenhum único civil enfrentou qualquer ação violenta dos militares russos, lembrando que os civis temem pelas tropas russas e a maioria está em fuga ou se esconde das tropas que miram militares e infraestruturas bélicas. Mas como construir um caso apontado para crimes do tipo? O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, salientou que havia 4 fontes principais de evidência para iniciar um processo: informações coletadas pelos americanos e seus aliados, inclusive de fontes de inteligência, os próprios esforços da Ucrânia no terreno para desenvolver o caso e documentar a perícia dos envolvidos, material de organizações internacionais, incluindo a ONU e ONGs, e descobertas da mídia independente, com fotos, entrevistas e documentação. A promotoria poderia argumentar que Putin e seu círculo íntimo cometeriam um crime de guerra ao ordenar diretamente um ataque ilegal, ou sabiam que crimes estavam sendo cometidos e não conseguiram evitá-los. Este caso pode ser difícil de provar isoladamente, mas se ele se encaixar em um padrão mais amplo em toda a Ucrânia, torna-se mais convincente. Como toda democracia, quem acusa precisa provar, ou seja, é preciso provar que eles sabiam, ou poderiam saber, ou deveriam saber, ou se executaram. Há um risco real de acabar com os julgamentos de pessoas de nível médio em 3 anos, e as principais pessoas responsáveis pelos horrores do conflito. O Ocidente aponta como réus Putin, Lavrov, o ministro da Defesa, o pessoal da inteligência, os militares e os financistas que o apoiam. Entretanto, sabemos quem são os criminosos do tipo dos últimos 21 anos. Destaque para George Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, que morreu recentemente, General Ricardo Sanchez, ex-diretor da CIA George Tenet, ex-procurador-geral assistente Jay Bibby, ex-procurador-geral adjunto Joe Yu, Obama, que aumentou o número de tropas americanas no Afeganistão e Iraque para manter os planos americanos no Oriente Médio, Nicolás Maduro, e o principal deles, Xi Jinping, que aniquila sua própria população para inibir qualquer manifestação do pensamento religioso, como visto contra os uigures. Na hipótese do fim da guerra, caso Putin seja processado, quem julgaria a ação?
O Tribunal Penal Internacional foi inaugurado há 20 anos para processar os autores de situações hediondas contra a humanidade. Termo esse utilizado para se evitar a censura por parte do YouTube. Mas os Estados Unidos, China, Rússia e Ucrânia não são membros do tribunal, que tem sido criticado por se concentrar demais na África e aplicar justiça seletiva. O promotor-chefe do tribunal, Karim Khan, disse em fevereiro que abriu uma investigação de crime de guerra em resposta à invasão da Rússia, embora não seja signatária. A vizinha invadida aprovou anteriormente uma investigação que remonta a 2013, que inclui o englobamento da Crimeia em 2014. O tribunal emitirá mandados de prisão se os promotores puderem mostrar motivos razoáveis para acreditar que crimes do tipo foram cometidos. Mas há pouca chance de que a Rússia cumpra e o tribunal não consiga julgar alguém à revelia, ou seja, a ausência do julgado. A relutância dos Estados Unidos em ingressar no tribunal também é diplomaticamente embaraçosa e provavelmente provocará gritos da hipocrisia ocidental. Os Estados Unidos, no passado, puderam colaborar com o Tribunal Penal Internacional em outros contextos, apesar de não serem signatários, mas há uma variedade de razões pelas quais se pode considerar locais alternativos de julgamento. Talvez o meio alternativo seja pela ONU. Parece um ponto de partida óbvio, mas um problema em passar pelo Conselho de Segurança da ONU é que a Rússia é um membro permanente. Seria difícil imaginar que eles não tentariam exercer seu veto para bloquear algo. Outra opção pode ser um tribunal especial organizado por um grupo de países. O Tribunal de Nuremberg, por exemplo, foi estabelecido pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética para responsabilizar os líderes alemães após a Segunda Guerra Mundial. Possíveis modelos para a Ucrânia poderiam incluir os tribunais criados para julgar crimes do tipo cometidos durante as guerras dos Balcãs no início dos anos 90 e durante o conflito de Ruanda em 1994. Outro exemplo foi o Tribunal Especial para a Serra Leoa, apoiado pela ONU, estabelecido em 2002 para levar à justiça os responsáveis pelas atrocidades perpetradas durante a Guerra Civil do país em 96. Seria mais fácil processar Putin pelo crime de agressão, depois que ele travou uma guerra contra outra nação soberana. O tribunal não tem jurisdição sobre a Rússia pelo crime de agressão, porque a Rússia não é signatária. Em fevereiro, dezenas de advogados e políticos proeminentes, incluindo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown, lançaram uma campanha para criar um tribunal especial para julgar a Rússia pelo crime de agressão. O julgamento de Vladimir Putin poderia durar muitos anos, se realmente for julgado. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia indiciou seu primeiro chefe de Estado, o então presidente iugoslavo Slobodan Milošević, em 1999 e o prendeu em 2001. Seu julgamento começou em 2002 e estava em andamento quando ele morreu em Haia, em 2006. Charles Taylor, ex-presidente da Libéria, foi considerado culpado de ajudar e favorecer crimes de guerra e contra a humanidade por apoiar rebeldes que cometeram atrocidades após 4 anos de audiências no Tribunal Especial de Serra Leoa, em Haia. Pode não parecer, mas até a guerra tem regras. Os tratados chamados Convenções de Genebra e uma série de outras leis e acordos internacionais são vitais para a estabilidade humanitária. Levar a julgamento o presidente Putin poderia abrir caminho para inibir novas guerras e abrir novos processos do tipo, mas também poderia provocar uma nova guerra de dimensões ainda nunca vista na face da Terra, onde o sol nunca mais brilhará como antes. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.